O relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar, meteu um atestado por sinusite e a sessão dessa quinta-feira foi cancelada. O motivo do cancelamento não colou, visto que estava previsto a votação do requerimentos para a convocação de pessoas ligadas às fraudes do INSS com o Banco Master, como Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Ambos foram presos nesta quarta-feira. O deputado Paulo Pimenta debochou da indisposição do relator bolsonarista. Eu lamento o cancelamento. Nós tínhamos uma expectativa importante de votarmos hoje a quebra do sigilo e a convocação do cunhado do Vorcaro, do Zettel, que é ligado àquela clava Fort Bank, que nós temos todos os indícios que foi utilizada para lavar dinheiro do roubo do INSS. E esta pessoa é o maior, doador individual das campanhas do Bolsonaro e do Tarcísio. E também queríamos hoje votar a quebra do sigilo da secretária do Flávio Bolsonaro, da Letícia. Então, lamento, não sei exatamente o que aconteceu. A informação que eu tenho é que o relator teria tido uma indisposição, talvez tenha sido quando ele teve acesso à quebra do sigilo do Vorcaro, e descobriu que muita coisa que ele vem dizendo não era verdade. O deputado Rogério Correia também criticou o cancelamento, visto que a figura do relator pode ser substituída. Nós estamos analisando. Hoje a gente ia, inclusive, comentar na reunião da CPMI, mas infelizmente foi desmarcada por um mal-estar do relator. Podia ter nomeado um relator ad hoc e nós fazemos essa reunião porque ela é importante. Inclusive hoje estava quebra de sigilo de 2 pessoas e 2 entidades importantes. Uma delas é a Letícia, sócia de Flávio Bolsonaro. E outro é o Zettel, pastor Zettel, da Igreja da Lagoinha, que está preso, sócio e cunhado de Vorcaro, que deu 5 milhões para a campanha de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Hoje é que ia fazer a quebra de sigilo, depois de muitos meses que nós solicitamos. Zettel foi preso e agora nós estamos vendo como escancarou todo o núcleo central desta confusão do Banco Master. O Banco Master nós temos chamado de Bolsomaster e não é à toa, é pela cronologia dos fatos. É um banco que passou a existir com Roberto Campos Neto, este banco não tinha lastro econômico para existir e a partir daí ele cresceu também sempre com as benesses do Banco Central que lhe eram dadas. Por exemplo, crédito consignados de aposentados, de Bolsa Família, e o banco foi crescendo de forma ilegal e dando prejuízos ao erário público. O presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, tentou argumentar a importância da quebra de sigilo do filho do presidente Lula. Mas essa manobra vai ficando cada vez mais evidente que é uma cortina de fumaça para abafar os verdadeiros envolvidos neste escândalo. Eu não posso, como presidente da CPMI, fazer nenhum pré-julgamento. Nós precisamos de informações. Por isso, a necessidade de quebra de sigilo das pessoas envolvidas na investigação, e não apenas por questões políticas. Se a quebra de sigilo revelar recebimentos indevidos de pessoas que desviaram dinheiro público da Previdência, dos aposentados ou de qualquer outra área, essas pessoas têm que dar explicações à CPMI. Se nós não tivermos provas de que houve cometimento de crime, a CPMI naturalmente não tem que trazer uma pessoa aqui apenas porque ela é famosa, parente, quem quer que seja. Nós temos que ter muita clareza sobre isso. Agora, sem os documentos, nós não podemos dizer que filho do presidente, irmão do presidente, parente de senador, assessor de deputado, se são culpados ou não. A gente precisa dessa quebra de sigilo. Agora, a base do governo tem blindado. A base do governo tem nos impedido, inclusive, até de dizer se as pessoas são inocentes. Com a teia do escândalo do Banco Master, envolvendo cada vez mais políticos bolsonaristas, fica a pergunta quem está brindando quem. É o caso do presidente do PP, Ciro Nogueira, que atuou ativamente no Senado para favorecer Daniel Vorcaro. E a gente vai vendo agora as relações. A relação com Ciro Nogueira é óbvia. Uma relação tão grande que o próprio Ciro Nogueira recebe de Vorcaro uma reclamação porque o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma reclamação pública de um assunto porque achou que era do PT e é chamado de beócio, ou seja, até o Vorcaro sabia que Bolsonaro era um beócio. E Ciro Nogueira e ele, então, se lastimando da atitude errada que fez o Bolsonaro como aliado do Banco Master,
publicar algo que criticava o Banco Master. Aí a gente vai vendo, por isso é que existiu esse conluio onde Roberto Campos Neto deixou que tudo acontecesse. Já o senador Carlos Viana tenta criar uma narrativa de que as investigações envolvendo Ciro Nogueira não envolvem as fraudes no INSS, mas ele se contradiz ao forçar o envolvimento de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula. No caso das ligações com o senador, nós estamos falando do Banco Master e do escândalo financeiro. Não há nenhuma ligação direta com a CPMI com relação ao INSS, pelo menos não até o momento. Surgiram outros nomes, não o desse senador. Por isso, eu defendo que essa investigação ela aconteça de forma transparente com a possibilidade de manifestação de todos os envolvidos. Porque conversas esparçadas não significam nada se nós não tivermos provas robustas sobre isso. Então, fazermos um pré-julgamento é algo que não ajuda o país a esclarecer. Por isso, uma CPMI do Banco Master, a meu ver, é fundamental nesse momento para que a gente possa esclarecer todos esses detalhes, inclusive com falas do Daniel Vorcaro neste parlamento, esclarecendo ao país como ele conseguiu arquitetar todo esse rombo no sistema financeiro. Paulo Pimenta reforça que a quebra de sigilo de Vorcaro reforça a narrativa do governo na CPMI do INSS. Sobre a quebra do sigilo do Vorcaro, tudo que apareceu até agora só reforça o que nós sempre dissemos. Primeiro, não tem ninguém do PT, não tem ninguém do governo nos contatos do Daniel Vorcaro. Segundo, todas as tratativas e os diálogos que ele tem são com políticos que estavam em posição de comando do governo Bolsonaro. Os diálogos deles com o Paulo Sérgio Neves de Souza, que era uma das pessoas que trabalhava para ele dentro do Banco Central, demonstram que todas essas tratativas para que o Banco Máxima passasse a ser um banco em condições de operar no sistema financeiro e depois operasse como Banco Master, ocorreram entre 2018 e 2019. Portanto, dentro do governo Bolsonaro. E nos chama a atenção uma informação quando ele fala que estavam estruturando uma operação de mercado inovadora que criou um novo modelo para o crédito associativo previsto em lei. E que entidades e associações poderiam fazer parte dessa parceria. Que operação é essa? Será que isso aqui tem a ver com os descontos associativos do INSS? Que entidades são essas que, segundo ele, receberam autorização para fazer desconto de crédito associativo? E ele também fala aqui, que uma delas já tinha 60 mil associados, que pagava 84 por mês. Isso gera uma arrecadação de 60 milhões por ano. Esse caminho que ele está mostrando aqui é o caminho das entidades que roubaram no INSS. Então existem aqui muitos indícios de que existe uma ligação entre o esquema, principalmente daquelas entidades que a gente chama de Golden Boys, que ganharam autorização para fraudar os aposentados e aposentadas em 21, na mesma época em que o Banco Máxima vira Banco Master, e que, portanto, nós encontramos aqui uma conexão entre as duas questões, o roubo do INSS e também o Banco Master, lavando esse dinheiro através do Zetel, que é da Igreja Lagoinha, e aí a gente vai ver que é a igreja que faz parte do presidente Carlos Viana, que é a igreja do Nicolas, que voou no avião do Vorcaro. Então, acho que são muitas conexões, todas elas apontando para o Bolsomaster. Não tem nada aqui que fuja do governo Bolsonaro no centro do esquema que possibilitou tanto o roubo do INSS quanto o escândalo do Banco Master. Já o senador bolsonarista ligado à Igreja Lagoinha negou fraudes financeiras por parte da congregação do pastor André Valadão. Nós temos 6 igrejas que foram citadas nas investigações. 3 delas apresentaram sinais de dinheiro recebido de uma forma indevida. As 3 tiveram o sigilo quebrado. E os sigilos estão à disposição dos parlamentares que não comentaram mais absolutamente nada.
Outras 3 igrejas receberam doações de pessoas que estão sendo investigadas e não tem nenhum sinal de lavagem de dinheiro. Os dados estão aí, é só olhar os requerimentos e, naturalmente, a diferença entre o discurso e as provas posteriores. Rogério Correia desmentiu o presidente da CPMI do INSS e ainda citou o envolvimento de Nicolas Ferreira. A Clava Forte Bank, que é o banco da Igreja da Lagoinha, a qual pertence o presidente da comissão Viana, ele não coloca para votar, a gente já está chamando de Lava Forte Bank, porque ali era uma lavagem imensa de dinheiro que ia para a Igreja da Lagoinha e de lá saíam notas fiscais para empresas, e nós temos já denúncias seríssimas disso, por isso precisamos quebrar o sigilo, que ia para fazer lavagem do dinheiro que vinha do Master, ia para empresas fantasma, empresas de pessoas ligadas também ao próprio bolsonarismo. Então eu tenho dúvida que com este presidente e este relator a gente tenha condições de avançar, porque o que eles querem é cortina de fumaça o tempo inteiro, que é o que eles fizeram aqui. Assim como foi com o crédito consignado, agora com o crédito consignado, foi também com o desconto associativo. O desconto associativo começou lá no governo Temer, entidades fantasmas, durante o governo Bolsonaro isso foi inflando, e tudo isso está sendo descoberto, está sendo agora apurado no governo do presidente Lula, recurso devolvido e coisas resolvidas com a Polícia Federal, tendo a liberdade de ação e descobrindo as coisas, coisa que no passado não era permitido fazer. Ou seja, estamos resolvendo os esqueletos deixados pelo governo Bolsonaro dentro do Banco Central e assim por diante. Estavam na lista, eu chamo de lista da Papudinha, são os senadores apoiados por Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Tanto o relator Gaspar quanto o presidente Viana são agora senadores a serem apoiados pelo Bolsonaro, tanto Jair quanto Flávio. Então, por exemplo, o requerimento hoje do Zetel, que ia ser aprovado, e da sócia do Flávio Bolsonaro, estranhamente a reunião é desmarcada. Segundo, o requerimento que pede a quebra de sigilo do Nicolas e também pede que ele seja convocado para vir depor, não entrou na pauta. Nós descobrimos que o vereador mais votado de Belo Horizonte, assessor do Nicolas, estava no WhatsApp e era ele quem fazia a ligação para que o Nicolas conseguisse voar nas asas do Vorcado. Então tudo já era campanha explícita que era feita para o Bolsonaro, através de Nicolas, através do Banco Master de dinheiro. Repito, 5 milhões foram dados do Zetel para a campanha do Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Ou seja, pessoal, não tem mais dúvida do que aconteceu. Esse Banco Master é um banco que foi formado à imagem e semelhança do bolsonarismo para ajudar na campanha de Bolsonaro. Hoje esses fatos agora estão claros. Todo aquele blá 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 de Lulinha, de irmão do Lula, de filho do Lula, era cortina de fumaça para esconder a essência do Banco Master. E ele cresceu aí, foi nesse ambiente.